Estão agora nesta edição da noite o José Manuel Diogo, diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos, e também a jornalista Cristiana Martins. Boa noite a ambos, bem-vindos. Cristiana, começamos pela reunião entre Lula e os governadores de 26 estados, uma reunião que está a decorrer a esta hora. Que expectativas é que podemos ter relativamente a este encontro ao mais alto nível? Pois, boa noite. Esta reunião é interessante porque, para além de congregar os 27 governadores do Estado, há também, inclusive, um desses 27 presentes é a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, que está em substituição de Ibanez Rocha, que foi o governador suspenso por um dos juízes do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante 90 dias, e eu acabei de ouvir a declaração dela nessa reunião e todos eles estão em sintonia na condenação da depredação do imobiliário, da depredação do edificado, da depredação das obras públicas e da invasão dos símbolos nacionais. Mas nota-se ali também um tom diferente que pode marcar os próximos dias e até a própria atuação de Lula da Silva, que é a questão, sobretudo, desses governadores que vêm de uma linha mais de apoio a Jair Bolsonaro, como é o caso dela, é o caso do governador do estado de São Paulo, que é de tentarem afastar a questão da divisão esquerda-direita, porque ontem o discurso de Lula da Silva sublinhou de alguma maneira como se a esquerda nunca tivesse tomado atitudes desse tipo de invasão, destruição, como se a questão da defesa da democracia fosse uma prerrogativa da esquerda. E o que os governadores hoje estão lá presentes, para além de demonstrar a solidariedade, a condenação à invasão, é também, nesses casos, sobretudo dos governadores mais à direita, de também demonstrarem que a defesa da democracia não é uma prerrogativa da esquerda. E eu achei isso bastante interessante dessa reunião. José Manuel Diogo, olhando para aquilo que é o rescaldo destas invasões aos três símbolos de poder em Brasília, devemos esperar que os próximos tempos sejam difíceis em termos de riscos de desequilíbrio e de instabilidade? Boa noite. Eu penso que chamar-lhe rescaldo é um otimismo exagerado da sua parte. Não é como disse o Ministro da Justiça, que está ultrapassado? Ou foi muito otimista? O otimismo do Ministro Flávio Dino é um dos grandes responsáveis por aquilo que aconteceu. Não é? Houve um apagão completo da inteligência. É aquela coisa que hoje toda a gente sabia que ia acontecer e ontem ninguém percebia que ia ter acontecido. Diz-se que em política, no poder, o mal se faz tudo de uma vez e o bem aos pedacinhos, não é? E o que aconteceu foi muita tibieza por parte do governo de Lula da Silva, que achou que, como correu bem a tomada de posse, que não ia acontecer nada de mal. E apesar deste congresso, desta invasão tupiniquim, como lhe falavam ontem, uma coisa à moda, sem razão de pedir, porque era domingo, não estava ninguém no congresso, não estava ninguém a trabalhar, o presidente Lula da Silva estava no estado de São Paulo, em Araguaia, a prestar solidariedade a um desastre climatérico. E o que nós temos aqui é o resultado de quando nós, numa eleição num país tão grande como o Brasil, não escolhemos quem nós queremos, escolhemos quem nós não queremos. O que acontece, o que nós estamos a assistir neste Brasil partido ao meio, é isto. Ninguém quer ninguém. Portanto, são dois males, não é assim? Então, como bancar a democracia num sítio que tem dois males? Eu estava agora a assistir na Globoplay às declarações dos governadores e elas são coisas de circunstância. Assim, tudo isto não é um momento de circunstância para o Brasil. E a minha preocupação nisto, para tentar projetar o que vai acontecer, do que é a tática, do que é conspiração, do que é fé de ver, do que é diz que disse Bolsonaro vai para a Itália ou se os democratas americanos o expulsam, isso verdadeiramente não é muito interessante. Ou é engraçado, mas não é aquilo que nos importa saber aqui. Os mercados e a Bolsa não se importaram, é outra coisa interessante de saber. Portanto, o dólar subiu um bocadinho e a Bolsa também. Portanto, business as usual. E o que nós temos instalado é um governo que falha na sua primeira prova. Isso temos que dizer, e que dentro
do partido, dentro do PT e dentro da entourage daquela frente ampla que gerou as coisas. Há muitas críticas a Flávio Dino, há muitas críticas a José Múcio, O Ministro da Defesa foi tíbio, ele disse coisas inacreditáveis, como tenho familiares meus que estiveram lá, que devem estar presos nesta altura, portanto, a julgar pelas 30 mil denúncias que o portal do Ministério da Justiça já recebeu. Portanto, o que nós podemos ter uma caça às bruxas, podemos ter, nestes movimentos onde muito está por dizer, tudo pode acontecer. E podemos ter o risco destes atos acontecerem noutros estados? Hoje houve algumas tentativas disso, houve uns pneus queimados em São Paulo, houve umas estradas bloqueadas no Sul, mas verdadeiramente assim, não há nem fumo sem fogo, nem organização destas que não tenha por trás um organizador. Enganem-se as pessoas se acham que isto é uma coisa que nasce de geração espontânea. A inteligência e no Estado falava-se muito de PIX trocados. PIX é o MBWay brasileiro, ou seja, que muita gente foi lá e foi paga para isso. E, portanto, há um financiamento feito a estes movimentos, que parte será uma coisa e a outra parte será outra. Portanto, nós não sabemos verdadeiramente o que pode acontecer. Isso, e precisamos ter cuidado em entender o que é que nesta reunião dos governadores, que eu acho que é cumprir calendário, todos mostram solidariedade, não dá para não mostrar, mas perceber o que vai acontecer e monitorizar bem o que vai acontecer dentro do governo do PT. Portanto, o Presidente Lula condenou hoje o José Múcio, portanto, que ele escolheu por ser um negociador, por ser um tipo que ia conseguir falar com o bolsonarismo. Ele percebe que não pode fazer aquilo. Ontem foi extremamente duro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e com o que vai fazer. E agora vamos ver. Só mais uma coisa. O Alexandre de Moraes, ao decretar a exoneração de um governador eleito pelo povo, os juízes não são eleitos pelo povo no Brasil, não é uma coisa que diminua nada, aumenta clivagens. E, portanto, há aqui mais uma judicialização, mais uma vez, nos poderes no Brasil, quando um dos poderes está fraco. Eu tenho um amigo juiz, o Josué, que me diz sempre isto. Como é que nós fazemos isto? É assim, quando sentimos que um dos poderes está fraco, nós aumentamos a pressão. E o que nós temos aqui é que quem é que dirige o Brasil? Quem é hoje a personagem mais hegemónica e detentora de poder? E nós temos o ministro Alexandre de Moraes de um lado e temos o governador Tarcísio tirou pressão, foi lá à reunião, esteve para não ir, mas foi. E depois temos Jair Bolsonaro, que postou as medidas do governo dele no Twitter já depois daquilo ter acontecido. Uma coisa estranha, mas mostrando-se vivo, né? Se eu estou aqui. E isso é tudo muito difuso e muito complicado. Cristiana, e neste momento há legisladores americanos que estão a exigir a expulsão de Jair Bolsonaro dos Estados Unidos, sobretudo 2 anos depois do que aconteceu no Capitólio. Os Estados Unidos estão sob enorme pressão. Sim, é inclusive a manchete do jornal Financial Times, que é um jornal insuspeito, não é? E que chama justamente a atenção para a pressão política que está a ser feita sobre a Casa Branca, sobre Biden, no sentido de extraditar Jair Bolsonaro, que é uma possibilidade jurídica, justamente porque, tendo-se passado apenas 2 anos e 2 dias da invasão do Capitólio e tendo sido a invasão dos 3 poderes democráticos no Brasil um pastiche do que aconteceu também em Washington, não deixa de ser incômodo para um governo democrata, liderado por um democrata, ter o líder, digamos, ou o inspirador desse tipo de atuação no seu próprio território. Portanto, espera-se aqui uma tomada de posição. Joe Biden já veio condenar logo ontem o acontecido. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Em relação à pergunta que fez o José Diogo, em relação do que poderá acontecer nos outros estados. É óbvio que nesse momento é uma grande incógnita. Agora, é preciso chamar a atenção que a segurança pública estadual é uma prerrogativa dos governadores de cada estado. E, nesse momento, o tecido dos governadores no Brasil está muito apoiado ou inclinado por uma tendência mais pró-bolsonarista. Muitos deles foram até reeleitos. Com destaque para Tarcísio de Freitas, que o José Diogo chamou a atenção, que é o governador do estado mais importante do Brasil, que é o estado de São Paulo, onde hoje realmente uma estrada foi interrompida com alguns pneus, nada de grande monta, mas um sinal. A minha dúvida aqui em relação a um país de dimensão continental como o Brasil é
Só em São Paulo, nesses acampamentos, nessas movimentações, estima-se que houvesse entre 15 e 30 mil manifestantes. Hoje foram presos no Distrito Federal 1.500. Portanto, é impossível. Hoje entrevistei um sociólogo que tem acompanhado o caso da Universidade de São Paulo. É impossível nós sabermos realmente qual é a dimensão dessas manifestações, desses apoiantes. A capilaridade, a maneira como eles estão distribuídos pelo Brasil, em estados que vão desde Rondônia, Pará, a Santa Catarina, Mato Grosso, é muito grande. Portanto, é muito difícil, nesse momento, alguém poder garantir que não se vá repetir uma ou outra situação nos estados. Até porque essas pessoas não se vão desmobilizar só porque Alexandre de Moraes disse que os acampamentos tinham 24 horas para serem desocupados. Portanto, são pessoas que têm agido com uma crença messiânica muito forte e, portanto, isso não desaparece pura e simplesmente por decreto. Portanto, é natural que ainda haja alguma turbulência no Brasil, no cotidiano do Brasil. José Diogo, e acredita que Jair Bolsonaro possa ser extraditado e possa enfrentar a justiça? É uma possibilidade. O presidente Lula não foi extraditado, não precisou, mas enfrentou a justiça, 580 dias preso. E, portanto, ontem circulavam na internet coisas sobre a anistia, eles não têm o M no Brasil, ou seja, há muita crispação e há muito desejo de ajuste de contas, até de vingança. E isso, nas alas, o Partido dos Trabalhadores, ele é composto por muitas fações e há gente muito radical em relação a isso, que não vamos deixar que isso aconteça. Portanto, nesta altura, é preciso ser claro, o Presidente, para lá de todos os detalhes, mais ou menos novelescos daquilo que acontece, do governador que nomeia o ex-ministro da Segurança do Bolsonaro, que era o ministro o secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele toma posse, desmonta a equipa e vai para os Estados Unidos ter com o Bolsonaro. Portanto, o que acontece aqui é, vai haver um pedido interno por parte do PT que se traga Bolsonaro à justiça. Eu acho que essa é a grande conclusão que acontece depois disto. Se não havia motivo, agora há. E então isso vai acontecer. Portanto, quer do Poder Judiciário e toda esta convocatória institucional, os governadores, os ministros do STF, as visitas, elas servem de respaldo àquilo que vai acontecer a seguir. Não são folclore para agora. Elas são para mostrar, tivemos todos aqui, isto é muito grave, e estamos todos juntos, e quem está todos juntos nós podemos fazer tudo. E tudo é ir atrás de Bolsonaro, não tenho dúvidas nenhumas. José Diogo, Cristiana Martins, boa noite a ambos e muito obrigada pela vossa presença Obrigado. na edição da noite. O que aconteceu em